Irmãos, eu quero falar nesta noite, o título já está aí, exatamente isso, sobre essa redenção. Redenção que há em Cristo Jesus. E eu quero pensar, eu coloquei 2 versículos para concluir o pensamento, mas eu quero ficar no versículo 25 de Romanos, capítulo 3. E o nosso texto, ele diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Nós vimos que há um dilema nas Escrituras. E o dilema é como Deus pode ser justo e ser justificador. Como Deus pode perdoar o pecador, como Ele pode perdoar o pecado, se esse pecado ofende a sua lei, a sua santidade, e torna assim o homem abominável na presença do Senhor. A resposta para esse grande dilema, dentre outras, mas eu quero concentrar aqui nesse versículo, ela é encontrada nessa única palavra, propiciação. É uma palavrinha, eu diria uma palavrinha mágica, né? Propiciação. Agora, além dos nomes de Deus, que são importantes, eu afirmaria que essa é uma das palavras mais importantes encontrada em toda a Bíblia. E é interessante porque poucas pessoas, poucos cristãos, eu estou falando de crente mesmo, poucos crentes conseguem definir esta palavra, propiciação. Porque isso não é muito explicado, isso não é muito falado em nossas igrejas. Talvez se eu distribuísse aqui um papelzinho, pedindo que você definisse o que é propiciação, é provável que alguns de nós não saberíamos fazê-lo. Irmãos, veja, o fato é que nós não estamos endurecidos contra o Evangelho, mas o fato é que nós temos sido ignorantes em relação ao Evangelho. Uma das palavras mais importantes na Bíblia, propiciação, e mesmo assim, a maioria das pessoas, repito, dos crentes, não consegue defini-la. O conceito mais importante em toda a Bíblia é como Deus pode ser justo e justificador ao mesmo tempo. O justificador dos pecadores. E ainda assim, isso é algo sobre o qual nós pouco ouvimos falar. No texto, o texto principal, verso 25, diz que a quem Deus propôs como propiciação. Agora, Deus propôs quem? Deus propôs a Cristo, Deus expôs a Cristo, Deus colocou Cristo como propiciação. E como Deus, por que Deus expôs o seu Filho publicamente? O ponto, irmãos, é que Deus estava fazendo bem mais do que apenas salvando a humanidade, salvando os homens naquela cruz. É muito mais que isso. E uma questão precisa ser respondida. Portanto, é exatamente essa palavrinha nós precisamos compreender. O que é propiciação? Eu trouxe uma definição para os irmãos. Propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica ou que satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores. Propiciação é um sacrifício feito no lugar do pecador para que a justiça que demanda a lei, ela seja então satisfeita, que essa justiça seja saciada, ou seja, a ira de Deus, essa ira santa, esse ódio santo de Deus contra o pecado sejam apaziguados, de modo que Deus possa livremente perdoar o homem.
E esse sacrifício foi feito pelo próprio Cristo. Nós costumamos dizer, nós estamos em paz com Deus, porque através de Cristo fomos feitos paz com o Senhor. E foi exatamente isso. Toda a ira que estava destinada ao pecador, o Senhor removeu na cruz. Deixa eu falar um pouquinho sobre a morte de Cristo, para que a gente possa entender melhor. Nós sabemos que aquele que deveria morrer no madeiro, deveria ser um homem. Quem deveria ir para a cruz, quem deveria ser castigado, quem deveria ser crucificado, é um homem. Porque o sangue dos animais nunca pôde remover pecados. Hebreus 10, versículo 4, nos lembra que é impossível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado. Irmãos, foi Adão quem pecou. Foi a raça de Adão que caiu. Logo, um filho de Adão deve morrer no lugar do culpado. Porém, aquele que deve morrer ali na cruz, ele deveria ser mais que um homem. Ele deve ser igualmente Deus. Eu quero explicar por quê. Porque aquele que deveria morrer no madeiro deveria ser Deus. Primeiro, porque há uma pequena frase no livro de Jonas que faz todo sentido. Jonas capítulo 2, versículo 9. E diz assim: ao Senhor pertence a salvação. A salvação pertence ao Senhor. Isaías é bem mais claro ao nos mostrar que Deus não divide o seu título de Salvador, a sua glória de Salvador, com ninguém. Isaías 42, verso 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escritura. Você pode ver também algo semelhante em Isaías 48, versículo 11. É por isso que as doutrinas dos testemunhos ou das testemunhas de Jeová é uma abominação, porque elas dizem que Deus fez uma criatura inocente para descer dos céus e salvar os homens a fim de remover o pecado. Ora, se esse fosse o caso, então nós somos salvos por uma criatura e não pelo Criador. Mas o que você precisa entender é que Cristo não era uma criatura, mas Cristo é o Criador, o eterno Filho de Deus, que desceu dos céus, não julgando usurpação o ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 6. Ele não deixou de lado a sua divindade, irmãos. Ele deixou de lado a glória e os privilégios da sua divindade. Ele trouxe sobre si a natureza humana. Ele tomou sobre si a carne humana. Ele tornou-se homem. E ele foi para a cruz, ele foi para o madeiro. Ele foi como o Deus homem, morreu naquela cruz como Deus homem. Ele ressuscitou dentre os mortos como Deus homem. Sabe? E aquele a que nós chamamos de Salvador não é somente o homem, mas também é Deus. De modo que as palavras de Jonas permanecem intactas. Ao Senhor pertence a salvação. Não fomos salvos por homens, mas fomos salvos pelo próprio Senhor, Deus, Jesus, o homem. Porque aquele que deveria morrer no madeiro deveria ser Deus. Porque, irmãos, aquele que iria para o madeiro, ele precisava entregar a sua própria vida. Mas você pode me dizer: parei, pastor, mas um homem pode fazer isso? E eu digo: não pode. Você pode pensar: um anjo pode fazer isso, um arcanjo pode fazer isso. E eu digo: não pode. Por quê? Imagina o seguinte: você precisa de um carro e eu estou dirigindo o carro da minha filha. Peguei emprestado o carro dela. Mas aí eu percebo a sua necessidade. Então eu pego o carro, que não é meu, da minha filha, e dou para você. Ora, eu não estou lhe dando o meu carro, eu estou dando algo emprestado, algo que era de outro. Então tem uma pergunta para você: de onde vem a vida? Vem de Deus.
Os anjos possuem vida inerentes em si mesmo? Não. Claro que não. Mas Jesus disse: eu tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. Aquele que morreria na cruz deveria entregar sua vida e não a vida emprestada de outro. O doador da vida daria a sua própria vida. Porque aquele que deveria morrer no madeiro deveria ser Deus. Porque ninguém além dele poderia suportar a santa ira do Senhor e sobreviver e ressuscitar. A Bíblia diz que as montanhas se derretem diante da ira de Deus. A Bíblia diz que os rios secam diante da ira de Deus. A Bíblia diz que nações são destruídas diante da ira de Deus. A Bíblia diz que um dia todo o universo será dissolvido em fogo pela ira de Deus. Quem, a não ser o próprio Deus, pode suportar tamanha ira e ressuscitar? Irmãos, basta ler o livro de Apocalipse e você vai ver tudo isso. Como diziam os puritanos, ninguém além de Deus poderia permanecer diante de tamanha ira. Para que você pudesse ser salvo, alguém teve que receber a ira divina em seu lugar. E foi o próprio Senhor quem o fez. Ao Senhor pertence a salvação. Por que aquele que deveria morrer no madeiro deveria ser Deus? Porque nós, irmãos, não precisávamos do sacrifício de um homem bom. Não precisávamos de um sacrifício de um rei, nem de um homem perfeito, nem de um anjo, nem de um arcanjo, nem de um querubim. Não, nós precisávamos do sacrifício de alguém infinitamente valioso para pagar uma punição infinitamente que merecíamos. Devido à nossa culpa infinita por pecarmos contra um Deus que é infinitamente santo. Querido, quando a Bíblia fala sobre o perfeito sacrifício de Cristo, ela não está apenas dizendo que ele era sem pecado, mas ela também está falando do valor infinito da vida que foi entregue em nosso favor. Se você pegar, se fosse possível isso, nós pegarmos uma balança gigantesca, uma balança cósmica, e colocar de um lado todo o universo, tudo que você encontrar, sabe? Estrelas, galáxias, sóis, lua, montanhas, homens, traça, colocasse tudo de um lado e colocar Jesus do outro, o peso de Jesus ainda seria maior. Sabe? Esse é o seu valor infinito. Ele é Deus. A dignidade do Senhor não pode ser medida, não pode ser mensurada, também não pode ser esvaziada, não pode ser comparada. Ele é infinito. Você consegue ver a preciosidade de Cristo? Você consegue ver o valor que tem a sua vida para o Senhor? Pensa nisso. Alguém que fosse um homem tinha que morrer ali, na cruz, no madeiro. Alguém que fosse Deus tinha que morrer ali. E Cristo cumpriu as duas exigências. O Deus, homem. Vamos observar a morte de Cristo por um momento. O nosso texto principal diz: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação. No seu sangue. Querido, Cristo tinha que morrer, não apenas desfalecer, não apenas sofrer, não apenas dormir, ele tinha que entregar a sua vida, ele tinha que morrer. Alguns anos eu ouvi um pregador famoso, conhecido, falando sobre o filme A Paixão de Cristo, aquele filme de Mel Gibson. E ele passou um tempo ali, uns minutos, falando sobre tudo que os romanos fizeram com Jesus. Ele falou sobre os espancamentos, ele falou sobre as porretadas que Jesus levou, sobre os chicotes, sobre o rastejar em direção ao madeiro,
em o ser derrubado, ele falou sobre os pregos, a coroa, o manto, ele falou sobre a lança, ele falou sobre a morte pela sufocação, ele falou da crucificação, ele falou absolutamente tudo. E ele disse: por causa disso, por causa desses sofrimentos, os nossos pecados foram pagos. Ele esqueceu do principal, irmãos. Eu não quero diminuir em nada dos sofrimentos físicos de Cristo, mas o homem, aquele pastor, aquele pregador, perdeu completamente o evangelho ao focar somente no sofrimento. Veja bem, se você é salvo, você não é salvo porque os romanos pregaram Jesus no madeiro. Você não é salvo porque os judeus o chicotearam ou porque o espancaram violentamente. Se hoje você é salvo, isso se deve ao fato de que, quando ele estava naquele madeiro, ele carregou os nossos pecados e o próprio Deus Pai o esmagou como sacrifício. Isaías 53 diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Irmãos, nós não somos salvos por aquilo que os romanos fizeram a Jesus. Nós somos salvos por aquilo que Deus, o Pai, fez com o seu Filho. Por isso nós somos salvos. Pense por um momento. Jesus, ele está na cruz. E ele exclama: meu Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Eu já ouvi alguns pregadores dizendo: Deus Pai olhou para o seu Filho, e ao ver todas aquelas feridas e sofrimentos, ele deu as costas para Jesus, porque ele não aguentava mais ver aquilo. Isso é uma mentira romântica. Não foi isso que Jesus disse. O próprio Jesus testificou que o Pai o havia desamparado completamente por causa do pecado que estava imputado sobre ele. Ele estava carregando o meu, ele estava carregando o seu, ele estava carregando o nosso pecado. Jesus se tornou o bode expiatório, irmãos. Ele se tornou, como diz as Escrituras, o verme. Ele se tornou a serpente levantada no deserto. Observe o Salmo 22. Veja o que o Salmo 22 diz sobre isso. Deixa eu botar aqui. Perdi o Salmo 22 aqui, né? Mas diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de mim, porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo. Versos 1 até o verso 3. Nesses primeiros versículos do Salmo, ele grita a Deus, a sua queixa é: Deus, por que o Senhor me desamparou? E então ele argumenta, versos 4 e verso 5, nossos pais confiaram em ti e os livrastes. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. O argumento dele é: Pai, nunca houve um momento na história em que o povo da aliança, na qual os homens clamaram ao Senhor e tu os desamparastes, mas eu estou aqui, pendurado nesse madeiro, o teu único filho, o Messias, o Salvador do teu povo. Por que me desamparastes? E a resposta à sua pergunta vem do contraste, irmãos, entre os versos 3 e verso 6. Ele diz: tu és santo. Verso 3, mas no verso 6 ele diz: eu sou verme. Esse foi o nosso Deus, tomando o nosso lugar, nos substituindo naquela cruz. Olhe para o jardim do Getsêmani por um momento. Jesus ali: Pai, passa de mim esse cálice.
gotas de sangue, suor da sua testa. Pai, passa de mim esse cálice. Já ouvi alguns pregadores dizendo, eles dizem, Jesus não queria ir para aquela cruz. Isso é mentira, irmãos. Esse foi o ministério de Jesus. Ele ansiava pela cruz. Ele veio para isso. Jesus estava com medo do diabo. Isso é uma blasfêmia. Jesus temia aquele chicote. Ele não queria ir para lá. Isso é um absurdo. Deixe-me fazer uma pergunta. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, estima-se que 50 milhões de homens e mulheres e crianças morreram como mártires por professarem a sua fé em Cristo Jesus. 50 milhões de pessoas foram martirizadas porque professaram a sua fé em Cristo Jesus. Na igreja primitiva, no tempo dos puritanos, no tempo da reforma, muitos seguidores de Jesus foram crucificados. E alguns foram crucificados de cabeça para baixo. Outros foram cobertos com piche, amarrados nos postes, ateado fogo para iluminar as ruas de Roma. Outros foram jogados no Coliseu para serem despedaçados pelas feras. Todavia, muitos desses seguidores, prestes a serem martirizados, eles cantavam hinos cheios de alegria. Irmão, você realmente acredita que o nosso general, o capitão da nossa salvação, ele está em um jardim, acovardado por causa da cruz, mesmo sabendo que seus discípulos foram para a mesma cruz com alegria em seus corações? Você acredita que Jesus, o general da nossa salvação, ele está tão fraco? Ele seja tão fraco? Pense, homem. Pense. Jesus, ele não está com medo. Jesus não tem medo da cruz. Jesus não tem medo de uma coroa de espinhos. Jesus não tem medo de um prego, de uma lança. Passa de mim esse cálice. Então a pergunta é: o que havia no cálice? O que era aquilo que tinha no cálice que fez Cristo tremer? Irmãos, a ira de Deus contra o pecado estava naquele cálice. Sim, o ódio feroz de Deus contra tudo o que é mal estava no cálice. Uma mísera cruz? Coroa de espinhos? Pregos? Não. Irmãos, todo homem está sob a feroz e justa ira de Deus por causa da sua perversidade, por causa do mal, por causa do seu pecado. João 3,36 diz: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Observe que sentença cruel, que sentença difícil, que sentença pesada. Aqueles que recebem que tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, aqueles que acreditam no sacrifício vicário, no sacrifício propiciatório, no sacrifício substitutivo de Cristo, esses têm a vida eterna, mas aqueles que desprezam este sacrifício, a ira de Deus permanece sobre ele. Alguém tinha que beber essa ira. Jesus Cristo, naquele madeiro, ele suportou a culpa do seu povo.
Ele permaneceu no lugar de julgamento deles. Então todo o ódio, toda a ira, toda a justiça e todo o julgamento de Deus, tudo aquilo veio sobre Jesus, esmagando a cabeça do Filho unigênito de Deus. Lembrar Isaías 53 novamente. Ao Senhor pertence, ao Senhor agradou moê-lo. Nós já lemos aqui. Ao Senhor agradou reduzi-lo a pó. Imagine por um momento. Imagine uma represa. Uma represa com bilhões e bilhões de litros de água, a uma altura aí, sei lá, de 4, 5 mil quilômetros aí de altura, e você está logo abaixo dessa represa. Você está, vamos dizer, a 1,5 quilômetro da muralha que segura toda aquela água. Então, de repente, em um único segundo, aquela muralha se rompe, desaparece, e toda aquela água, ela desce, esmagando você. Porém, milésimos de segundo antes, aquela força esmagadora, antes de chegar a você, o chão se abre e engole toda aquela água. E você é salvo. Assim, irmãos, é a ira de Deus destinada às pessoas. Ela foi engolida pelo sacrifício de Cristo antes de nos atingir. Entre nós e toda esta força avassaladora, nós temos a cruz de Cristo. Ele absorveu, ele pegou, ele bebeu tudo isso que era para nós. A ira de Deus foi engolida pelo sacrifício de Cristo um pouco antes de nos atingir. O Filho de Deus tomou aquele cálice da mão do seu Pai e bebeu cada gota. De modo, irmãos, que quando ele gritou, está consumado, ele virou o cálice e nenhuma gota caiu. Ele havia bebido tudo. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Porque Cristo bebeu toda a ira de Deus antes que ela pudesse nos atingir. Todos nós sabemos, amados, que o povo judeu, ele precisava cumprir vários rituais que apontavam para o sacrifício de Cristo. Um desses rituais está descrito em Levíticos, capítulo 16. Quando Arão leva 2 bodes à porta da tenda da congregação, em um dos bodes ele coloca a mão, transferindo simbolicamente o pecado ou os pecados do povo para a cabeça do animal, e daí ele termina por sacrificá-lo. Em relação ao outro, o mesmo processo era feito. Ele também coloca a mão sobre a cabeça do bode, transfere ali os pecados simbolicamente, mas o bode não era morto. E esse bode ele era levado para fora dos portões da cidade, para longe do acampamento, e ele ficava vagueando no deserto até morrer. Levíticos 16, verso 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Sobre isso, escrito aos Hebreus, explica Jesus como o bode sofreu fora dos portões da cidade, abandonado por Deus e abandonado pelo povo por ser portador dos pecados. Então, Jesus foi esse bode expiatório. Os nossos pecados foram colocados nele.
Por isso, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles sempre apontam para Jesus. Sempre apontam para o Cordeiro de Deus, que um dia vai morrer por nós, para nos livrar dos nossos pecados. Jesus foi considerado esse bode expiatório, abandonado por Deus, abandonado pelo seu povo e destinado a morrer longe da cidade. No entanto, esse que era portador dos nossos pecados, ele também era o trisságio, aquele que é 3 vezes santo. Isaías descreve essa santidade em sua visão de Deus. Isaías capítulo 6, versos de 1 até o versículo 4. Isaías diz assim: no ano do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do liminar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Oh, glória! Que visão tremenda! E em seu evangelho, João nos diz que esse Deus que ele viu, esse Deus que Isaías viu, era o Filho de Deus. João 12, verso 41, você pode depois ler o contexto. Isaías disse isto quando viu sua glória e falou dele. João estava falando de Cristo. Isaías viu o Senhor Jesus sentado no seu trono de glória e majestade. Amém? Irmãos, Isaías contemplou sua glória. Os maiores arcanjos do céu nem mesmo podem olhar para ele. Eles cobriam o rosto com as asas. Não poderiam olhar para a sua santidade, para a sua beleza, para o seu amor, para a sua pureza. Os serafins, no livro de Hebreus, eles são chamados de labaredas de fogo. Hebreus capítulo 1, acho que versos 6, 7 por ali. Porém, eles não queimam pelo seu próprio combustível. Eles são reflexo do ardor, da santidade do Filho de Deus. Eles são reflexo da sua beleza. Mesmo sendo tão grande, tão glorioso, mesmo com seu manto enchendo tudo que pode ser preenchido, mesmo com sua glória sem medida enchendo toda a terra, mesmo os céus e até mesmo no inferno, este Deus deixou o seu trono e se tornou homem, indo ao madeiro por nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, diz-nos o apóstolo Paulo. Deus o fez pecado. Deus o colocou no nosso lugar. E sabe, amado irmão, nós não podemos desprezar isso. Talvez você ainda não tivesse entendido sobre o amor de Deus e sobre quem é esse Deus, e talvez por isso você não tenha dedicado sua vida ao Senhor. Mas eu quero desafiá-lo nesta noite a entregar sua vida ao Senhor, reconhecendo que Ele é Deus e que Ele morreu em seu lugar. Ele tomou o seu lugar ali na cruz, e os pecados que eram seus, Ele os carregou. Toda a ira de Deus que seria derramado sobre você, eu estou falando de inferno, ela foi desviada, ela caiu sobre Cristo. A lei diz: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3, versículo 10.
Você sabe o que significa ser maldito? É algo terrível, irmãos. Se você olhar para todo o Antigo Testamento, você verá que isso é algo simplesmente horrível. Você deve passar noites e noites buscando meditar nas Escrituras para compreender a totalidade disso. E a Bíblia nos diz que antes da sua conversão, você e eu, nós estávamos debaixo da própria maldição de Deus. Você sabe o que significa estar debaixo da maldição de Deus? Essa é a única maneira que consigo definir. Significa que o pecador é tão vil, tão doente, tão perverso, tão repugnante diante de Deus dos céus, que a última coisa que esse pecador irá ouvir quando der o seu primeiro passo rumo ao inferno é toda a criação se prostrando e aplaudindo Deus por ter o Senhor livrado a terra de uma praga como um pecador. É terrível para o Senhor. É abominável para o Senhor. Deus não suporta. Contudo, nos salva. Contudo, derrama o seu amor sobre nós. Contudo, nos dá a opção de nos livrarmos de tão grande condenação. As Escrituras ainda nos dizem que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se tornou maldição por nós. Cristo se tornou maldição. Cristo se tornou um miserável, uma coisa vil. Como, amado irmão, como alguém não consegue se quebrantar diante de algo como isso? Saber que Deus tomou o seu lugar, que Ele se fez maldição, que Ele recebeu no seu próprio corpo todo o castigo que estava destinado a nós, que Ele sorveu toda a ira de Deus contra nós. Como nós não podemos ou não conseguimos chorar diante disso? Se você tem um coração tão duro que você não consegue se emocionar com isso, então, querido, chore pelo seu coração duro, para que Deus toque em você, para que Deus quebrante em você. A Bíblia diz, amado irmão, que Deus, Ele só trabalha em barro mole. O coração precisa estar amolecido para Deus moldar. Você conhece a parábola do oleiro? O oleiro está trabalhando nas suas rodas e o barro quebra e ele começa a fazer do barro um outro vaso e faz de acordo com o que ele quer. Mas o barro precisa estar molhado. Você não consegue moldar um barro seco. O barro seco estilhaça, né? Vira pó, não tem como moldar. Você precisa molhar. Precisa estar umedecido. O coração precisa estar mole para Deus trabalhar. Você conhece a história de Abraão e de seu filho Isaque. Você conhece a promessa de Deus para ele. Como Deus disse que dele, a descendência dele seria uma multidão incontável, como as estrelas do céu, como as areias do mar. Mas chega um momento em que aquele garoto, ele é solicitado em sacrifício pelo próprio Deus. E Deus fala com Abraão dizendo: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Entregar o seu próprio filho para o Senhor em um sacrifício.
pedido terrível, o único filho. Abraão vai ao monte em obediência. Abraão amarra seu filho, e ao que parece, Isaque não resistiu. Ele voluntariamente permite que o pai o amarre e que o coloque sobre o local de sacrifícios, ali sobre o altar. E aquele velho homem, eu imagino o coração daquele homem, levanta então o teçado para degolar o seu filho. Os animais eram cortados em pedaços. Depois os pedaços eram amontoados e depois queimados em holocausto, em sacrifício. Ele deveria cortar a cabeça de seu filho, depois esquartejá-lo e depois queimar. E quando ele levanta a mão para degolar o seu filho, o Senhor proverá. Sabe, quando ele está abaixando a mão ali, Deus diz para ele: não faça mal ao teu menino. Eu sei que você me ama. E ao mesmo instante aparece um animal preso pelos chifres ali nos arbustos. Que lindo final para uma história, sabe? Porém, amado irmão, aquele não foi o final. Aquilo foi o intervalo. Porque centenas de anos depois, em uma colina chamada Calvário, o Deus Pai pousa a mão sobre a cabeça de seu filho unigênito e o sacrifica. Não houve substituto para Jesus. O Pai o sacrifica. Sabe, irmãos, nós precisamos divulgar esse evangelho. O evangelho da cruz, o evangelho do sacrifício. Nós precisamos demonstrar o amor de Deus. Precisamos espalhar essa notícia, esse evangelho, para demonstrar o amor que Deus teve por nós, pela humanidade. Mas que Deus teve que destacar o pecado antes, porque só haveria uma forma de fazê-lo. Para descartar o pecado, Deus deveria matar o seu filho. E foi isso que fez o Senhor. Ele entregou o seu próprio filho, para que assim nós pudéssemos ter vida. Eu estou concluindo. Eu quero que você entenda, querido, que é disso que se trata a vida cristã. Paulo diz em Romanos 12, ele diz: rogo-vos. Sabe, como um pastor rogaria a um rebanho amado. Ele diz: rogo-vos que apresentem o seu corpo por sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus. Contudo, Paulo não só nos ordena isso, mas Paulo nos motiva a isso. Ele nos dá a motivação. E ele diz para oferecermos as nossas vidas baseados na misericórdia de Deus. O que Paulo está falando? Paulo está se referindo aos 11 primeiros capítulos do livro de Romanos, nos quais Paulo vem explicando tudo o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo diz é isto: visto o que Deus fez por vocês em Cristo, ofereçam agora suas vidas por Ele. De modo, irmãos, que quanto mais nós conhecemos acerca da cruz, mais nós somos inclinados a oferecer a nossa vida por Ele. Jesus não é e nem pode ser
apenas um acessório colocado em nossa vida para tornar a nossa vida melhor. Jesus é a nossa vida. Você é consumido por Ele em cada pensamento, em cada julgamento ou em cada palavra. Sabe, quando alguém perguntar para você, por que você faz todas essas coisas para o Senhor? A nossa resposta, ou a sua resposta precisa ser, porque Cristo derramou o seu próprio sangue por minha alma. Porque Cristo recebeu a ira de Deus que era contra mim. Paulo diz, o amor de Deus nos constrange. Ele morreu por você. Ele tomou o seu lugar. Isso deveria ser suficiente para quebrar o nosso coração em 1000 pedaços e nos fazer adorar ao Senhor. Ele foi para a cruz por você. Que o Senhor tenha misericórdia e nos abençoe.